Posso dar uma provadinha, meu amor? Pedro, o bolo ainda não tá pronto ainda. Mas deve estar uma delícia, hein? Quem que te deu a receita? Foi a nossa vizinha, dona Dilma. Nada como alguém que conhece uma boa receita. Já que vocês optaram por alugar a betoneira e fazer o concreto, aí vai a minha receita. Para o concreto estrutural, nunca use menos de 350 quilos de cimento por metro cúbico de concreto. Calcule as proporções da mistura para uma quantidade adequada ao tamanho da betoneira. A base é um saco de cimento de 50 quilos. Esse proporcionamento dos materiais é chamado de traço, ou seja, quantas partes de areia e de pedra devem ser adicionadas a uma parte de cimento. Por isso é comum que se refiram ao traço dizendo 1, 2, 3 ou 1, 2, 4, o que quer dizer, para uma parte de cimento, 2 de areia e 3 de pedra britada, no primeiro caso, ou 4 de pedra britada no segundo. Esse proporcionamento pode ser feito por um engenheiro ou arquiteto. Vocês podem levar esse folheto aqui, ele vai ajudar muito. Posso pegar um pra mim também? Claro, dona Leila, à vontade. O folheto Mãos à Obra pode ser encontrado nos depósitos de material de construção ou na Associação Brasileira de Cimento Portland. Aí vocês terão instruções precisas sobre o proporcionamento do concreto. Na mistura manual é importante colocar a quantidade certa, pois a água em excesso estraga o concreto. Espalhe bem a areia, formando uma camada de 15 centímetros. Sobre a areia, coloque o cimento. Mexa os dois até formar uma mistura uniforme. Espalhe a mistura formando uma camada de 15 a 20 centímetros. Coloque as pedras sobre a camada misturando bem. Faça um monte com um buraco no meio. Adicione e misture a água, evitando que escorra. Quem optou por uma betoneira deve adotar essa sequência. Com a betoneira em movimento, Coloque a metade do total de pedras, 1/3 de água e misture por 1 minuto. Em seguida, coloque todo o cimento, a areia e o restante de água. E, finalmente, o restante de pedras e misture por 3 minutos antes de usar o concreto. Nós alugamos um vibrador para adensar o concreto. Além de ser uma ferramenta de fácil transporte, ele ajuda a acomodar o concreto à forma, eliminando os vazios e tornando a concretagem muito mais rápida. Não é, meu amor? Retire o vibrador assim que aparecer água na superfície do concreto. Se a vibração for além do tempo ideal, os materiais se separam, ficando os mais pesados no fundo e os mais leves, como a água, na superfície. existem aditivos plastificantes que permitem um concreto mais plástico, sem adição de mais água. No caso de usá-lo, veja as recomendações do fabricante quanto à quantidade a ser dissolvida na água que vai ser adicionada ao concreto. As primeiras horas depois da concretagem são de vital importância para a qualidade do concreto. Para evitar que a água usada no concreto evapore com a ação do sol, é preciso cobrir o concreto com um lençol de plástico e regar com frequência.
Esse procedimento, que faremos durante 3 dias, chamamos de cura. Depois disso, de qualquer forma, é muito importante que o concreto não tome sol direto durante muito tempo. O aquecimento e o resfriamento do concreto podem causar trincas e fissuras. E para evitar que isso aconteça, você tem que cobrir o lastro com jornal velho e sacarias de cimento e mantê-los sempre molhados. Pronto, Pedro. Agora você já pode provar do meu bolo. Opa, agora vamos comer. Comer, Pedro. Comemorar. 1 mês de casa própria. Que massa, hein? Que consistência. Isso é a prova concreta de que vale a pena esperar. No próximo Mãos à Obra, você vai aprender a preparar e aplicar uma argamassa. Até lá. Primeiramente fazer a massa, né? A água e o cimento e às vezes o cal. A massa ali nós fazemos com areia, cimento e cal. E água. Traçamos para depois a assentação de blocos. Olha, a gente nunca pode deixar de pretender, né? Porque a casa da gente acho que é uma coisa que a gente... é difícil conseguir, mas a gente sempre está tentando, né? E eu acho que a gente não consegue fácil, né? Então a gente trabalha sempre pensando positivo e conseguir um dia uma casa, né? E não é fácil, a gente peleja, um dia a gente consegue. No programa de hoje, vimos como se prepara o concreto, o que é uma macieira, os cuidados que se deve ter com o cimento, como usar o vibrador, a cura do concreto. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.